Olá a todos. Olá, professora Socorro. Olá, professor Chico. É uma grande satisfação podermos estar aqui para compartilhar conhecimento com tantos docentes, tantos secretários de educação que buscam, diante de tantas incertezas, tantas dificuldades, ofertar educação pública com qualidade social, que é uma das missões da Undime, professor. Seja bem-vindo, me sinto honrado, assim, tenho uma curiosidade enorme com relação à avaliação, que é sempre uma discussão muito profícua no Brasil, muitos autores já se debruçaram sobre ela, e assim, é uma grande satisfação conversar hoje com alguém e colocar à disposição aí suas reflexões para orientar os trabalhos das secretarias de educação diante de tantos desafios. Professor, seja bem-vindo. Pois é. Muito obrigado, professor Gesanias, Socorro, também o professor Nathaniel, que nos abriu a sessão. E eu queria, concordando com os três que fizeram as aberturas, chamar a atenção para esse momento extremamente desafiador que nós estamos enfrentando. Né? A pandemia nos colocou problemas que ninguém sabia e sabe como resolver. Quer dizer, vocês que estão aí na condução da educação num ano como 2020, tiveram de enfrentar cada dia um problema mais complicado. Teve muito esforço, eu diria até heroísmo em muitos lugares. Né? Isso não vai passar imediatamente. 2021 vai ser um ano ainda de retomada, mas os efeitos do ano passado vão estar muito presentes. E aí, eu queria, na linha do que vocês falaram, chamar a atenção de que o dirigente municipal, a sua equipe, ele tem agora, de imediato, uma função fundamental, que é a função de acolher os estudantes e as professoras dos professores. Foi muito difícil todo esse ano. As crianças ficaram sem aulas, como eu disse, em alguns lugares foi possível fazer determinadas coisas, mas em nenhum lugar foi possível simplesmente fazer tudo o que era necessário. Então, nós estamos num momento, o professor Nathaniel fala uma coisa muito importante, garantir que a criança não saia da escola. Isso é absolutamente importante. Olhar para as professoras, para os professores e sentir que estas pessoas tiveram seus dramas pessoais, as suas dificuldades, o seu isolamento. Então, é um mundo novo que nós precisamos construir. Né? E aqui é muito importante a gente repartir a solidariedade, e não é fácil, mas é isso que a história está nos pedindo nesse momento. Então, eu vou falar de avaliação, mas, assim, eu estou preocupado com o aprendizado das crianças. Eu entendo muito dos números, eu estudei isso, eu cheguei a presidente do INEP porque eu sabia as métodos e técnica e as outras coisas. Mas a nossa função não é produzir o número, é produzir o aprendizado. Então, quando eu falo hoje, principalmente, eu falo de avaliação para a aprendizagem e não avaliação da aprendizagem. Eu vou colocar os meus slides e eu começo, então, a falar. Um minuto, vamos ver se tudo funciona direitinho. Agora, só um minutinho, onde é que está? Mais um minutinho, paciência. Fique à vontade, professor. Foi muito importante, assim, quando o senhor colocou a questão da avaliação de aprendizagem para aprendizagem. Então, é questão semântica. Para aprendizagem. O Max, eu acho que é melhor você passar, porque eu não estou conseguindo aqui. A janela do aplicativo, espera aí que eu vou conseguir. Janela do aplicativo, e agora eu vou passar. Então, tá aí. Então, eu coloquei... Você está vendo agora, Gesanias? Agora sim, chegou. Chegou. Tá. Então, eu vou continuar.
Então, está aí o título da minha apresentação. Eu vou fazer uma apresentação, primeiro rápida, de tal maneira que a gente tenha, então, tempo de ouvir os comentários do professor Gesanias e responder algumas perguntas. Então, eu coloquei a avaliação entre colchetes aí para chamar a atenção disso, mas eu vou voltar no final, vocês vão entender de que eu estou falando, eu vou dizer como que ela tem que ser diagnóstica. Então, a primeira mensagem que eu queria dar para vocês é a que eu chamo do triângulo pedagógico. Ou seja, o que é uma proposta pedagógica? A proposta tem que ser o que ensinar, como ensinar e como avaliar. Eu vou mudar isso um pouquinho, dessa maneira aí, para deixar ainda mais claro a minha ideia. Vocês estão vendo que eu coloquei o que ensinar e aqui embaixo, como ensinar e como avaliar, como se fossem duas irmãs siamesas. Elas estão juntas. Então, o como avaliar e o como ensinar, elas têm que vir juntas. E nesse momento que a gente vai viver com muito mais razão. Entende? Bem, eu vou voltar um pouquinho, Gesanias, para dizer, você fala, e onde que está o dirigente municipal? Eu estou colocando aqui com o meu mouse, chamando a atenção no centro. Então, o dirigente municipal, ele é a pessoa que vai articular essas três dimensões. O que ensinar, o como ensinar e o como avaliar. É ele que vai fazer com que essas três dimensões elas existam de forma harmônica nas escolas. Então, uma grande responsabilidade. Eu tenho que, então, chamar a atenção de vocês para objetivos de aprendizagem. Então, eu estou dizendo, para organizar o ensino, é preciso, primeiramente, traduzir as orientações curriculares em objetivos de aprendizagem. Gente, objetivo de aprendizagem, eles vêm da BNCC. Então, só que a BNCC, ela não é uma instrução. Na época da BNCC, a gente falava muito, a base não é currículo. Entende? O currículo ele tem que chegar dentro da escola. Então, a gente vai olhar a orientação e vai dizer quais são os objetivos. Eu acho que essa era uma propaganda nacional de uma cerveja que falava assim, mas afinal de contas, nós estamos aqui para quê? É para beber ou para conversar? Então, quando a gente chega na escola, a gente pergunta, nós estamos aqui para quê? Então, eu disse, olha, esse ano eu estou aqui primeiro para garantir que a criança volte. Eu estou aqui para garantir que o ambiente seja um ambiente de acolhimento. Mas eu estou aqui para que a criança aprenda. Então, eu tenho três grandes categorias, desculpe o erro aí, de objetivos. Tem globais, curriculares e instrucionais. Quer dizer, eles são cada um mais geral. Vou dar alguns exemplos. Eu queria, agora que eu vou falar dos objetivos globais, eu vou apresentar 3 infográficos para deixar muito claro sobre o que a gente está falando. A todo mundo que fala, depois da base, em todo lugar, a pessoa fala de competência. É um conceito muito importante. Mas eu queria que vocês guardassem o que é competência. Eu coloquei aqui a vida e coloquei a escola em cores diferentes. Então, é claro que a gente aprende muita coisa fora da escola, mas eu estou chamando escola onde a gente aprende. Então, eu tenho os conhecimentos, as habilidades e atitudes e valores. Eu estou colocando caráter aqui, que é quando a gente fala inglês, isso soa tranquilo. Aqui é um pouco pesado, mas nesse momento que a gente está vivendo do país, eu acho que é importante a gente dizer, não basta você ter conhecimento e habilidade, você tem que ser também uma pessoa que se cuida e cuida dos outros. Pois bem, o que é competência? Competência é mobilização. Então, diante de um problema, você vai ver qual conhecimento, qual habilidade e quais atitudes e valores eu vou juntar para resolver o problema. Tá? Isso é tão importante, gente, que a gente tem que ensinar para a vida e não para a prova. Eu falei há pouco que é a avaliação para a aprendizagem. Então, quando eu for, isso tem que estar o tempo todo me guiando. Quer dizer, essa criança,
e eu vou dar muita ênfase daqui para frente na leitura. Mas deixa eu apresentar essa mesma ideia com um outro infográfico. Aqui eu tenho um relógio, e essa figura, ela me é muito, assim, ela me toca muito, porque o meu pai tinha um relógio como esse. A calça dele tinha um bolso na frente e ele tinha uma corrente que ele tirava o relógio. Mas o que a gente está vendo aqui? As peças separadas. Então, sem o todo, não adianta. Isso é tão importante, gente. Então, eu ensino, a escola tem que ensinar para a vida, e não para fazer peças bonitinhas, porque esse relógio não marca as horas, que é o essencial dele. Então, não adianta eu ensinar pedaços desconexos, conhecimentos desconexos. O relógio roda sem... Isso aqui é o relógio antigo, né? Agora nem se usa mais, agora é tudo digital. Mas sem essas peças aqui, o relógio não marca a hora, isso é verdade. Mas só com as peças ele também não marca a hora. Olha essa outro infográfico que também ilustra a mesma ideia. Eu aqui coloquei essa rede e coloquei como se fosse um diploma. O que eu estou pensando aqui? A criança está aqui, né? Está aqui à esquerda. Eu estou apontando o mouse para aí. E ela tem que vir para aqui. É uma viagem. Qual vai ser o caminho que ela vai seguir? Tem vários caminhos. Então, eu vou à escola para aprender os conhecimentos, que são esses pontinhos, as habilidades, que são outros pontinhos, as atitudes e valores que eu aprendo na escola e fora da escola, mas na hora que eu vou fazer a minha viagem, eu tenho que juntar todos eles. Então, essa ideia de que o aprendizado é uma viagem e que eu preciso juntar diferentes coisas, ela é muito importante. Então, o que eu falei até agora? Eu vou à escola para aprender, e para a vida. E tudo na vida envolve mobilização. Então, eu daqui para frente, não dá tempo de falar de tudo, eu vou me concentrar em leitura. Por quê? Porque vocês são dirigentes municipais, são responsáveis pela alfabetização, pelo fundamental, e nessas dimensões, a leitura é muito importante. Claro que a matemática é super importante, mas não dá para eu falar das duas coisas. Então, quando você pergunta o que eu devo ensinar? Eu devo ensinar a BNCC. Você que já está na secretaria há mais tempo, deve ter acompanhado um pouco a discussão. Quem está chegando precisa entender a BNCC. Por quê? Porque a BNCC é o que diz o que a criança deve aprender. Tá? Então, eu vou na BNCC e saio com esse objetivo. Repare aqui em cima, eu coloquei um objetivo global. Isso tem muito a ver com aquela ideia de competência que eu disse. Vejam por quê. Então, eu vou chegar... O professor Gessanias, ele é secretário de Itapissuma. Falei certo? Falou. Pois é. Eu fui olhar e vi que você está quase na praia, né? Porque vocês têm que entender que eu nasci aqui em Minas e toda vez que fala de praia, a gente fica assim, super curioso, né? Eu vi o mar pela primeira vez aos 20 anos. A minha mãe aos 65, e meu pai falou que não queria ver, morreu sem ver o mar. Então, eu fico assim com inveja de vocês, né, que viram uma coisa tão importante desde de bebê. Pois bem, então, vocês que estão chegando, têm que olhar a BNCC e sair da BNCC com um objetivo, com esses grandes objetivos. Eu leio para vocês. Os estudantes serão capazes de ler e compreender uma variedade de textos literários, informativos e acadêmicos progressivamente mais complexos. Essa é a linguagem que a sociedade vai entender, que o seu prefeito vai entender. Então, você vai dizer, prefeito, nós estamos aqui trabalhando para que as crianças, os estudantes daqui, sejam capazes de ler e compreender. Aí ela vai falar o seguinte, Gessanias, como é que eu sei que eles aprenderam?
Percebe? Eu vou elaborar isso, mas eu queria primeiro que tivesse claro essa ideia. Gente, BNCC me orienta, ela não é o currículo, então, mas eu vou lá e pergunto, quais são os objetivos? Deixa eu ser um pouquinho mais específico. Esse objetivo aqui eu tirei lá da BNCC. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente. A casa, a rua, a comunidade, a escola, nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Eu li um pouquinho mais depressa para passar para vocês o meu desconforto. Isso daqui é um objetivo que precisa ser estudado. Ninguém entende isso completamente, introjeta, como a gente fala, de uma maneira. Quer dizer, o primeiro objetivo anterior, esse que é geral, esse é para comunicar com todo mundo. Esse daqui já é dentro da escola. Então, a gente vai olhar a BNCC e falar, o que a BNCC está me pedindo? Então, eu vi esse que está lá escrito, EF15, do 1º ao 5º, Língua Portuguesa 01, e falei, tem 3 objetivos aí. Atribuir um propósito comunicativo ao texto, determinar as intenções do autor, determinar os interlocutores prováveis do texto. Perceba, essas frases, elas são muito mais objetivas. Então, eu não estou preocupado dela ser objetiva. Eu estou preocupado que a escola entenda. Então, quando eu for falar de avaliação, eu preciso primeiro saber quais são os objetivos. Gente, e isso não é uma coisa isolada. A gente precisa discutir isso dentro da escola. A gente precisa discutir com os pares. A gente precisa, deixa eu dar um exemplo disso. Um exemplo singelo, mas que foi muito importante para mim. Eu me encontrei com... Eram 4 professoras que me pediram ajuda bem no princípio da BNCC. Então, estava lá escrito na BNCC, isso foi na versão preliminar, este objetivo aqui, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em texto com base no contexto da frase ou do texto. E aí eu falando, bem, o que isso significa para vocês? Gente, e essas 4 colegas, eu acho que elas travaram. Não falavam nada, ninguém falava nada, e eu fui ficando sem saber como tratar, até que uma falou, Chico, inferir expressões desconhecidas, e aí as outras falaram, é claro que se ela não é desconhecida, não vai ser inferir. E aí, todo mundo começou a participar. Quer dizer, nesse texto aqui da esquerda, tinha uma coisa que aquelas 4 professoras estavam com dificuldades. Mas uma segunda colocou uma coisa muito interessante. Ela falou, inferir com base no contexto da frase ou do texto. Ela falou, está faltando um conhecimento prévio. Quer dizer, eu vou inferir o sentido, sim, usando a frase, sim, usando o texto, mas principalmente usando o meu vocabulário e meu conhecimento prévio. O que nós, então, reescrevemos e chegamos nisso, inferir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Então, isso daqui, eu não estou dizendo que tem que apagar essa e colocar essa. Eu estou dizendo que esta expressão da direita, a minha amarela, ela foi construída num diálogo de 4 pessoas, comigo participando, e eu tenho certeza que aquelas professoras incorporaram isso. Então, o que eu estou dizendo? Gente, para eu ensinar e, portanto, para avaliar, eu só posso fazer se eu entendo no detalhe qual que é meu objetivo. Tá? Deixa eu elaborar agora mais um pouquinho disso, e eu vou chamar de novo o meu triângulo, só para vocês lembrarem. Eu queria que ficasse claro para vocês esse triângulo e não se esquecesse dessa setinha aqui, ó. Eu estou falando que avaliar e ensinar é a mesma coisa. Não é a mesma coisa no sentido, elas têm que estar juntas, tá? Pois bem, quando eu falo em avaliar, eu vou me perguntar evidências, entende? Então, as evidências desempenham
para a avaliação o mesmo papel dos objetivos em relação ao ensino. Eu vou voltar no meu triângulo para insistir nessa ideia. Eu estava aqui, o que ensinar? Aí a gente discutiu, fomos na BNCC, fizemos um esforço coletivo de entender a BNCC. Deixa eu aproveitar para insistir nisso, gente. A BNCC, ela tem que ser, o entendimento tem que ser construído. E não é dizer que o professor de língua portuguesa vai falar de leitura e o de geografia não vai. Não, todo mundo tem que falar. Por quê? Porque a leitura está nas ciências, está na geografia, sim, está na língua portuguesa, mas está nas artes e até na matemática. Se você não tiver capacidade de leitura, você não vai longe. Pois bem, mas eu tenho que fazer a avaliação. Então, a avaliação é a aprendizagem. Lembre da ideia que eu coloquei agora há pouco. Você chegou lá e falou, prefeito, o nosso objetivo aqui é que as crianças saibam ler e compreender textos. E ele vai dizer, como que eu vou ficar sabendo disso? É uma pergunta importante. Ou os pais, será que a minha filha aprendeu o que ela precisa? Qual é a evidência? Tá? Bem, as evidências, que é essa pergunta. Eu vou, como disse, já me expliquei, mas falo de novo, eu vou me concentrar em leitura, podia ser matemática, mas não dá para fazer as duas coisas numa fala só. Então, você tem que responder quais evidências serão aceitas para se afirmar que o estudante ou a estudante desenvolveu a competência leitora no nível adequado para a sua inserção plena da sociedade. Quer dizer, há pouco tempo eu falei nisso num determinado estado, e eu falei, gente, as evidências que vocês aceitam aqui, quais são? Elas são evidências, porque tem gente que vai colocar evidência mais baixinha, outros que vão ser mais exigentes. Tem um colega meu que um dia me ensinou uma coisa, citando um filósofo que eu nunca esqueci, e falou assim, Chico, as grandes mentiras nós dizemos para nós mesmos. Então, eu tenho que sair para caminhar. Então, toda vez que eu saio para caminhar, me dá vontade de mentir para mim mesmo. Não, já fiz o suficiente, já andei, pode voltar para casa. Né? Quer dizer, ou então você fala, não, eu queria fazer 5 quilômetros, tá? Em 4,5 é suficiente. Quer dizer, quais são as evidências que você está fazendo os seus exercícios de forma adequada? A gente precisa disso. Então, a cada cidade tem que ter clareza, devia ter clareza, de dizer, aqui na minha cidade, a criança sabe se ela é capaz de mostrar isso e isso. Então, aqui é um pouco técnico, gente, mas vocês são dirigentes municipais, então não dá para você não ter nada técnico. Então, quando é leitura, mas é muito fácil você entender. As evidências são de 3 tipos. Compreensão do texto literal, inferencial e compreensão analítica. Só de eu dizer isso, vocês já vão percebendo. Será que aqui na minha cidade, os professores, as professoras, estão dando questão só de compreensão literal? Literal é o superficial, é o que está ali, que eu consigo tirar do texto sem muito esforço, né? O inferencial é integrar, interpretar. Eu vou pegar as frases, vou associar as ideias. E a compreensão analítica é que vai além do texto. Eu gosto muito da metáfora brasileira que fala que a leitura envolve nas linhas, entre as linhas e para além das linhas, né? Que é as 3 compreensões. Vocês já perceberam onde eu quero chegar. Quer dizer, você é dirigente municipal. Então, é claro que você vai ter que chegar um dia, e eu entendo, gente, que vocês vivem uma situação de enorme dificuldade. Você comprar as coisas que a secretaria precisa parece uma loucura, né? Eu um dia conversei com o presidente do Tribunal de Contas, dizendo para ele, olha, vocês têm que encontrar uma maneira que seja mais razoável, porque o objetivo da educação não é comprar de forma legal, é fazer com que as crianças aprendam. Obviamente, a forma legal tinha que ser mais fácil,
porque senão você fica o tempo todo tentando, gastando o seu tempo em outra direção. Eu acho que com tecnologia isso é possível, né? Ele até me ouviu assim, olhando e tal, mas eu acho que a gente precisava ter uma forma que garantisse compras mais rápidas, mas que você não gastasse todo o tempo que você gasta com isso. E quando você ia gastar o tempo? Verificando as evidências de aprendizado. Aqui, gente, eu queria só que vocês tivessem isso na cabeça. Agora, você está lá na secretaria e você pergunta, escuta, quais questões que aqui na minha cidade nós estamos dando para nossas crianças? Tem 4 tipos de questão. Perceba, aqui eu estou colocando uma questão que é um fato isolado. Aqui eu estou colocando uma questão que são vários fatos. Aqui eu estou colocando uma questão em que os fatos estão ligados. E aqui eu estou colocando uma questão que vai além dos fatos. Vocês percebem como que isso é importante? Não tem nenhum problema você ter uma pergunta de um fato isolado, né? Imagina, você está lá na geografia, a criança tem que ter uma ideia de onde que a cidade está situada. Então, é uma informação isolada, mas é uma informação importante. Agora, ela não pode ficar só com informação isolada. Por que eu coloquei essas 2 cores? Para dizer que você tem que ter questões que envolvem esse tipo, que envolvem a ligação, que é aquilo que eu chamei da compreensão inferencial e da compreensão analítica. Tá? Ou seja, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas isso é uma coisa extremamente importante. Agora eu posso finalmente falar, gente, da avaliação formativa, e aí vocês vão entender onde que entra a diagnóstico. Esse quadro, ele mostra o que é a avaliação formativa. Primeiro, vamos olhar as colunas, e agora vocês vão entender. Para eu fazer a avaliação formativa, eu tenho que saber onde que o aluno deve chegar. Lembra da minha brincadeira inicial? Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para que o meu aluno chegue, entenda os objetivos de aprendizagem. Então, antes de tudo, eu preciso saber quais são os objetivos de aprendizagem. Todo aquele esforço que eu disse, eu vou lá na BNCC, eu vou no currículo do Estado, ou se o município tiver um currículo, e eu, professor, eu, professora, eu tenho que ter muita segurança do que a criança vai aprender. Então, onde o aluno deve chegar. Mas a gente também vai dizer isso para a turma e para o estudante. Entende? Quer dizer, não só eu entendo, como eu vou comunicar para o estudante. Ou seja, de alguma maneira, aqui entra o como ensinar, que eu não estou falando hoje, mas de alguma maneira você vai ter que dizer, olha, minha gente, ler é mais do que ler literalmente. Segundo, preparar discussões, tarefas e atividades que evidenciam o aprendizado. Eu falei muito disso, mas agora eu quero insistir. Preparar discussões, tarefas e atividades. Eu aprendo fazendo. Eu aprendo a ler, eu aprendo a matemática, eu aprendo a geografia, eu aprendo a história fazendo alguma coisa. Entende? Então, eu tenho que ter, e aqui isso está naquele ponto que eu falei, você pode imaginar o ensino como uma sequência muito bem pensada de tarefas. Você vai dando informação e a criança vai fazendo. É isso que a gente aprende. Né? Eu vou aprendendo na medida em que eu vou fazendo coisas. Mas isso, gente, não é uma coisa simples. Isso aqui exige muita colaboração. O meu sonho é que isso fosse a tecnologia da secretaria. Olha, aqui nós temos tantas e tais atividades de leitura, tantas atividades de ciência, que eu sei que, pelo menos isso, a criança estará exposta. Quer dizer, e é lógico que os centros de formação, as universidades, a formação continuada, tinha que estar centrado nessas discussões, nessas tarefas, coisas concretas. E agora eu dei, no caso da leitura, você deu o texto para a criança.
Você fez perguntas sobre o texto. Então, é isso que eu queria. Agora que a criança respondeu, você vai dar as devolutivas. Aqui é a diagnóstica. Porque quando ele fez, ele pode ter feito muito bem, vai ser raro. Ele pode ter feito muito mal, que você precisa dar uma primeira orientação. A maioria das vezes, ele fez algo que pode melhorar. Quer dizer, quando você vir o que a criança fez, você tem o diagnóstico. Então, eu vou responder a pergunta que foi colocada, mas a diagnóstica, ela é fundamental. Mas ela é fundamental aqui dentro, né? Na literatura, a gente tem dois grandes tipos de avaliação, a formativa e a somativa. Só que a formativa, ela pode ser também diagnóstica, ela pode ser processual. Agora, tem gente querendo fazer distinção, eu não gosto muito disso. Eu acho que a gente precisa centrar no estudante. Eu já vou passar para uma resposta, mas queria insistir que o estudante, pessoalmente, ele também faz parte da avaliação. Quer dizer, ele tem que saber que ele também é responsável. Então, o ideal é que a gente desse para ele as respostas para que ele olhasse o que ele fez. Um colega uruguaio me contou uma situação muito interessante. Era uma escola técnica. E a tarefa era para o aluno construir uma determinada coisa. Aí, o aluno terminava e ele falava, não, põe ali na sala do lado, onde os seus colegas já colocaram. E ele falava que era muito comum a pessoa chegar, olhar o que os outros fizeram e falar, não, eu preciso de mais um tempo que eu dou conta de fazer melhor. Então, é a mesma coisa, quer dizer, o estudante, ele precisa olhar o que é correto e ele vai ser instado a melhorar. Agora, onde que isso pode funcionar? Pode funcionar na turma, entende? A gente precisa criar essa capacidade de dizer, olha, eu tenho aqui uma tarefa, o grupo se reúne, pode ser até pares. Imagina, você dentro da sala de aula, você coloca grupos para olhar o trabalho do outro. Isso depende muito das circunstâncias, e aqui, certamente, as professoras e os professores precisam de apoio. Aqui eu estou só chamando a atenção da rubrica. Apenas a rubrica, quando a gente está avaliando, eu vou olhar a resposta do estudante e vou dizer qual o nível da resposta. É um nível inicial, é um nível avançado, nível 4 seria um avançado. Mas tem uma coisa aqui importante, que é dizer a questão e o objetivo. Eu não tenho condição de elaborar muito isso, mas quando eu faço uma questão, eu preciso saber qual o objetivo que essa questão está tocando. Se eu tiver tempo, eu dou um exemplo disso. Pois bem, agora eu preciso gastar um tempinho para responder a essa pergunta que me foi enviada. Eu não sei de onde ela veio, mas é uma pergunta tão boa que ela paga à tarde. Qual a importância de se iniciar o ano letivo com a aplicação de uma avaliação diagnóstica? E quais os riscos de ignorá-la? Bem, eu fiz um esforço grande para dizer, olha, a avaliação diagnóstica, ela é central dentro da avaliação formativa. Eu não sou muito fã de você fazer uma avaliação diagnóstica fora da avaliação formativa. Eu tenho até pensado nisso. Imagina o seguinte, você, de repente, que é muito comum, infelizmente, você tem um acidente, aí você chega no hospital. Na hora que você chega no hospital, se tudo funciona, eles vão começar a intervir se você tem uma coisa. Eles não param e falam, agora deixa eu fazer um diagnóstico para verificar isso, isso e isso. Ou seja, o diagnóstico, e isso na saúde é muito forte, ele está ali junto com o atendimento. Claro que na saúde isso é extremo, né? Você não pode fazer aventuras. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, porque está se tentando dizer no Brasil que agora nós vamos começar da seguinte maneira, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, que vão ser testes de múltipla escolha. E nós vamos entregar a resposta rapidinho. Daqui a um mês, nós damos a resposta. Aí você fala, e o que eu vou fazer esse mês?
Percebe? Então, para mim, a gente agora na volta, se eu pudesse, eu colocaria a criança lendo e escrevendo, mas escrevendo todo dia, lendo todo dia, e olhando e a gente dando feedback. Essa criança não está dando conta nem do literal. Então, eu tenho que dar apoio para ela no literal. Essa daqui já consegue o inferencial. Então, eu não. O risco de ignorar a formação diagnóstica é o risco da exclusão. Mas deixa eu bater um pouco mais forte no externo. Gente, eu conheço a avaliação externa. O secretário precisa de uma avaliação externa. Mas a gente precisa. A avaliação externa é para a rede, é para o conjunto de alunos. E eu preciso da avaliação formativa para cada aluno. Essa que é a diferença. Eu não posso reduzir a diagnóstica a um conselho geral. Eu tenho que ter alguma coisa específica para o aluno. A segunda pergunta: quais pressupostos devem ser priorizados na construção de um plano de trabalho nos municípios que optarem por realizar esse processo? Bem, eu não sei exatamente o que a pessoa está preocupada com isso, mas o que eu gostaria? Eu disse, eu só posso avaliar se eu conheço os objetivos. Eu só posso avaliar se eu já escolhi as evidências. Eu estou colocando aqui o meu sarrafo na altura que eu quero para os meus estudantes pularem. Então, na educação, eu preciso ter clareza disso. Ou seja, eu preciso trazer a BNCC para o centro da minha discussão. Eu já falei isso, mas eu insisto, isso não é uma tarefa individual, é uma tarefa coletiva. Então, se você tiver apoio para isso, puxa, que ótimo. Mas se você receber um conjunto externo de itens e você não tiver nenhum apoio específico sobre isso, eu acho que a utilidade vai ser menor. Tá? E, finalmente, aplicados os testes, quais orientações serão indispensáveis? E aqui ficou claro, e daí a minha preocupação. Aplicados os testes, é aquela ideia, eu apliquei, vou embora e depois eu volto. A avaliação diagnóstica é para o aluno, você não pode ir embora, não. Ele está ali na sua frente, entende? Na próxima vez, se eu aprendi isso, se o aluno aprendeu isso, para onde que ele tem que ir? Uma última ideia. Claro, gente, que para atender melhor o estudante, a gente precisa ou de turmas muito menores, o que não é possível, mas a gente vai precisar da tecnologia. Se é que a pandemia vai ter alguma influência boa, vai ser essa, da gente poder utilizar a tecnologia. Então, aqui eu estou sonhando, sim, com processos onde os estudantes entregam as suas respostas, a gente armazena essas respostas e pode auxiliar o estudante. Tudo isso com a participação da máquina. Então, essas foram as minhas ideias iniciais, gente. Eu quero dizer, eu estou preocupado com a aprendizagem. Eu estou preocupado com a harmonia entre ensino e aprendizagem. Como que essas coisas comunicam? Elas comunicam com os objetivos. Onde que estão os objetivos? Eles estão na BNCC. Mas eles não estão lá prontinhos para mim. Eu tenho que ir lá e tirar os objetivos. Como é que a gente faz isso? Pode ter orientação, como o que eu estou fazendo aqui, mas ela precisa de ser um trabalho coletivo. Feito isso, você tem que ter as questões todo dia. Você tem que oferecer para o estudante possibilidade de fazer o trabalho dele. Então, eu queria lembrar aquele momento onde eu disse competência, mobilização. Não é pegar as habilidades da Prova Brasil. Não é só isso. São essas habilidades costuradas. Elas têm que estar conjuntas para produzir algo. E que algo é esse? No caso da leitura, é a compreensão do texto. Então, é isso, professor Gesanias. E nós temos, então, agora os seus comentários e, eventualmente, alguma pergunta. Muito obrigado. Eu vou parar o compartilhamento. Professor,
foi excelente. Muito bom, muito bom. Eu acredito que, pelos comentários que a gente está vendo aqui no chat do pessoal que está acompanhando aqui, acho que a gente já tem 494 pessoas, mas já chegamos a um pico muito alto aqui de professores que estão acompanhando, dirigentes municipais e tal. O senhor conseguiu trazer com bastante clareza algumas reflexões que são muito preocupantes. E uma delas é a nossa preocupação para que o aluno seja o centro do processo. Pensar a avaliação formativa e a avaliação diagnóstica é reputar ao aluno a garantia do direito de aprendizagem. Que ele, como centro, ele deve ser atendido nesse sentido. E aí o senhor foi muito feliz quando colocou a importância de termos clareza desse processo. Os objetivos, quais são os objetivos, o que é que eu pretendo com o processo de aprendizagem, o que é ensinar, o que eu devo ensinar e como é que eu vou fazer para alcançar esses objetivos. E assim, nesse processo, eu consigo colocar o aluno como centro, porque também ele tem que me dar subsídios. É uma relação que se estabelece entre o professor e o aluno em sala de aula. O aluno tem que se colocar, o aluno tem que responder, tem que desenvolver aquelas habilidades. Assim, foi muito, muito excelente. E uma questão que o senhor também colocou é de onde nasceram as perguntas. As perguntas nasceram de algumas dúvidas dos dirigentes municipais que trabalharam durante a pandemia com ensino remoto. E aí, dada a defasagem do currículo, a necessidade de construção de um currículo simplificado, era a necessidade de verificar qual o tamanho dos danos que foram causados no processo de ensino-aprendizagem nesses alunos. Então, iniciar uma avaliação formativa e diagnóstica é ver até que ponto os alunos conseguiram aprender, até onde, com tudo, dadas as excepcionalidades que foram desenvolvidas, até onde o aluno conseguiu caminhar e qual será o nosso ponto de partida nesse ano letivo de 2021. Que é muito importante ver o que a gente conseguiu construir, o que o aluno conseguiu construir, na verdade, nesse ano de ensino remoto, de tantas dificuldades, e ver como é que a gente vai fazer para conseguir compreender o que é que ele conseguiu absorver para que a gente dê continuidade ao processo. Corremos o risco da evasão escolar, corremos o risco da violência doméstica e de outros fatores que interferiram diretamente no processo. Mas a gente não pode desistir. É necessário elencar objetivos bem definidos. E nesse sentido, professor, qual seria essa primeira iniciativa dos dirigentes, por exemplo, aqueles que assumiram agora há pouco uma Secretaria de Educação e conseguiram realizar, da maneira que lhes foi possível, um trabalho remoto com os alunos? O que fazer para conciliar aquilo que foi feito com aquilo que devemos fazer nesse ano letivo? Gessanias, você tocou em pontos muito importantes, mas esse final agora tem aí um aprendizado. Se você conseguiu criar um canal, pode ser precário, mas eu acho que isso não pode ser interrompido. Imagine a riqueza onde a gente dissesse, eu vou de novo me manter em leitura. Imagine que você possa dizer, gente, para o 5º ano, o texto dessa semana é esse. E as perguntas são essas. Entende? Então, aí você, dirigente, fala, não, mas esse texto agora, eu posso empurrar um pouco para cima. O texto tem complexidades. Entende? Quer dizer, é a ideia da progressão, que é uma ideia extremamente importante. Então, que isso não pode desaparecer. Nós criamos a possibilidade de ter a progressão. O que eu, pessoalmente, entretanto, entendo é que a avaliação ela tem que ser feita de uma maneira muito simples. Gente, a criança, nós já sabemos onde que a criança está. Por quê? Ela estava lá no 4º ano ou no 5º ano, e eu tenho a avaliação do SAEB que me dá uma boa ideia. Pois bem, pega esse ponto, diminua um pouco.
Quer dizer, o aluno do quinto ano que estivesse chegando no sexto, ele está abaixo dos alunos do quinto ano que chegavam no sexto. Entende? Por quê? Porque ele teve um ano, mesmo os que estudaram, gente, ele era um atendimento pior. Isso não quer dizer que houve falha, significa que a gente ganhou um problema grande demais. Então, eu sei que o estudante, ele está para trás. Então, eu tenho que ir empurrando esse estudante para cima. Como que eu vou fazer? Quando eu olho na literatura, olho o que está se fazendo, eu vou criando desafios sequenciais e que a criança dá conta. É como a gente faz, hein? Eu estava brincando aqui com o meu exercício, mas assim, eu quero correr 10 quilômetros, eu tenho que correr 2, eu tenho que correr 2,5, eu tenho que correr 4, entende? Então, para a criança ler, eu vou ter que dar um texto simples, um texto de pequenas palavras. Talvez eu devesse dizer para vocês, o Brasil vai participar de um exame internacional. No ensino médio tem o PISA, que todo mundo já conhece. No fundamental, tem um que chama PIRLS, PIRLS, que é o PISA do fundamental. O Brasil se inscreveu e vai participar esse ano. Como Portugal já participou, então nós temos muita clareza de como que vai se dar. E eu fiquei muito feliz, Gessanis, porque quando eu fui nesse exame, o que eles fazem? São 2 textos. Olha que coisa legal. Não é um conjunto de perguntas desconexas. Eles dão 2 textos e fazem 15 perguntas para cada texto. Tá? Agora, são textos maiores do que os nossos. Aliás, um problema nosso no Brasil é dar um texto muito pequenininho. Então, imagina que eu chegasse aí na sua cidade, Itapissuma, e eu perguntasse, Gessanias, quantas palavras... Eu não falei certo agora, não, né? Eu estou aqui tentando falar o nome da cidade certa. Eu nasci em Conselheiro Lafayette, é muito mais fácil de falar, entende? Aí eu perguntaria, Gessanias, os textos que as suas crianças leem têm quantas palavras? Entende? E aí, quando você fala, gente, ele só tem 30 palavras. Quando eu olho aqui o texto que as crianças de Portugal estão lendo, ou da escola privada de São Paulo, eles têm 100, 150 palavras. Número de palavras não é a única medida de complexidade, mas é também uma medida. Eu vou ver o vocabulário, eu vou ver a estrutura das frases. Quer dizer, então, o que eu estou defendendo é que as crianças, elas tenham primeiro desafios, entende? E agora a gente vai fazendo o diagnóstico em cima desses desafios. Tá? É muito interessante tudo isso, mas eu quero insistir muito. O todo, seja na leitura, seja na matemática, aliás, a própria ideia de competência significa que você, para avaliar, tem que considerar o todo e não só as partes. Quer dizer, não adianta você me ensinar. Imagina assim, agora na pandemia, aqui em casa a gente acabou aprendendo determinadas coisas aí de culinária, de cozinhar. Eu me lembro um dia que a Rita Lobo estava falando, isso aqui é um chuchu. O chuchu a gente parte assim, mas no final a gente comia o chuchu. Eu aprendi a fazer, entende? Não aprendi a cortar só. Então, na educação, eu vou voltar naquele princípio, eu tenho que pensar na vida. Então, a avaliação tem que ser desse jeito. Então, ela tem que vir. A escola precisa de apoio para isso. E eu quero insistir da importância que a comunicação feita bem, mais ou menos, ou de forma precária, ela criou um mundo novo, uma possibilidade nova. Era isso. Muito bom, professor. E aí, assim, quando a gente coloca esse aprender fazendo, é quando a gente traduz essas orientações em um objetivo de aprendizagem. Né? Perfeito, Jossanisa. Você falou, quando a gente traduz aprender fazendo. Ponha isso aí na sua secretaria. Aqui em Itapissuma, aprende fazendo. Diz de novo, eu vou repetir. Itapissuma. Isso. Itapissuma. Era uma antiga aldeia de índios aqui. Não, eu sei, mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu pedi para você
me dá a pronúncia correta, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com fato. Mas eu não posso parar no fato. Quer dizer, eu quero agora pegar, aqui isso é uma cidade, aí você falou, isso foi uma aldeia indígena. Você percebe como que imediatamente a gente ganhou? Por isso é que a palavra ela tem algumas dificuldades. Quer dizer, é nesse sentido que eu estou falando, que eu tenho que juntar as coisas. Agora, não dá para juntar tudo, então eu vou juntar de forma mais simples, depois complexifico, e depois Itapissuma ganha o campeonato mundial. Muito bom, professor. E aí, uma das questões que a gente trata é de que o conhecimento, por mais assim, que primeiro devemos voltar à BNCC, sempre para consultas e ver como é que a gente pode aprimorar a construção dos nossos planos de aula, para que eles tenham objetivos bem definidos, porque é muito importante. Assim, a BNCC é recente. Gessanisa, de novo, você está falando de uma maneira muito clara. Eu vou lá, mas eu tinha um colega na universidade que a gente achava que ele era meio pirado. Mas eu aprendi com ele. Um dia ele falou assim, Chico, o difícil é você aular uma coisa. Eu ri na hora, mas agora, muitos anos depois, ele inventou um verbo que é perfeito. Quer dizer, é difícil você falar, como que eu levo isso para a sala? Como que eu misturo? Olha o que você acabou de falar. O conhecimento, ele tem o seu papel, mas ele tem que ganhar relevância num problema. Então, é claro que você vai me ensinar, Chico, não pronuncia, não é assim, você tem que pronunciar desse jeito. Até que eu vou falar, eu tenho que pronunciar direito, e aí você falou, porque isso é uma palavra de origem indígena. Quer dizer, esse conhecimento, ele está associado a algo maior, entende? Então, isso, por outro lado, Gessanias, a gente não faz sozinho. Entende? Quando alguém tem uma boa ideia, a gente discute essa ideia. Toda profissão é assim. Quer dizer, eu brinco, o que você acha que os dentistas falam? Eles falam de dente. Como é que tratou? Como é que você fez isso? Eles vão no congresso e são só 32. Quer dizer, então, quando a gente se reúne, a gente tem que falar, escuta, como que eu vou ensinar esse objetivo? Né? Não dá para falar, mas eu teria muitos exemplos. Mas o nosso tempo acabou, Gessanias, eu agradeço muito e vamos ver se esse nosso país sofrido, ele dá conta de dar a volta por cima, né? Mas é muito preocupante, eu acho que o Enem mostrou o tamanho do impacto que a gente vai ter, o censo escolar desse ano vai ter as marcas que a gente tem que procurar mitigar, né? Nós temos que procurar diminuir, mas não vai ser fácil, não. Exato, professor. Agradeço imensamente a contribuição, as reflexões deixadas aqui para os nossos dirigentes, nossos colegas aí de sala de aula. Educação é isso aí mesmo, a gente compartilhando. O documento que a gente, nas perguntas que foram enviadas, tinha lá a menção a uma proposta, onde se reuniu com os secretários e contou com a participação de alguns grupos temáticos para formular estratégias. Dentre as estratégias previstas para o retorno das aulas presenciais quando for autorizado, a gente tem duas coisas importantes: esse apoio socioemocional ao aluno e a garantia dos direitos de aprendizagem. É de onde também foram oriundas as perguntas. A gente espera que o momento de hoje tenha também contribuído para repensar como é que as secretarias vão encarar esse ano letivo de 2021, que para algumas já começam agora em fevereiro. As ideias aqui colocadas já despertaram inúmeras ideias, a cabeça já está borbulhando aqui. Se a minha já está assim, porque o professor não pode ver uma coisa que já vai pegando, já vai montando para tentar responder às dificuldades diárias. E aí, professor, só tenho a agradecer, Max, Socorro. Eu fico à disposição, Gessanias, se você quiser me mandar alguma pergunta, alguma coisa, mas eu acho que você agora, no final, deu uma sugestão que é muito legal. Você vai ter o texto da semana, para o segundo, para o quinto, para o sexto ano, entende? Cria a possibilidade, põe as crianças para escrever isso, põe as professoras, os professores para escolher os textos, vai puxando o texto mais alto e vai mandando isso.
vai mudar. Entende? Muito bom. Muito obrigado. Eu fico à disposição. Você me mandar, eu teria todo o prazer em interagir na medida do possível, né, com vocês. Não, e viva Pernambuco. Com certeza. Viva Pernambuco. Tá bom. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Até mais.